Olá, seja bem-vindo ao canal Capacidade Mental. Teste sua inteligência com quiz rápidos de conhecimentos gerais. Hoje o desafio é verdadeiro ou falso. Aqui, além de se divertir, você adquire conhecimento, enquanto exercita sua capacidade mental, aumentando sua inteligência e capacidade de raciocínio enquanto se diverte. Deixe nos comentários quantas respostas corretas você acertou. Boa diversão! Questão 1. James Brown é considerado o pai do funk? Tempo para responder. Verdadeiro. Oficialmente, James Brown é considerado o pai do funk. No entanto, pouco antes dele, outros grupos e músicos americanos fizeram trabalhos em estilo posteriormente reconhecido como funk. Entre eles, destacam-se The Meters, Dick e The Blazers, The Isley Brothers e Otis Redding. Questão 2. O judaísmo acredita que Jesus Cristo tenha sido o Messias. Tempo para responder. Resposta: falso. Segundo o Rabino Busquila da Congregação Israelita Paulista, os judeus consideram Jesus uma pessoa comum, tão humana quanto qualquer outra pessoa. Questão 3. A orquestra filarmônica é diferente da orquestra sinfônica? Tempo para responder. Falsa. Todas as orquestras filarmônicas são sinfônicas. Filarmônica, palavra de origem grega, significa amante da música e é usada para orquestras financiadas por sociedades privadas. As orquestras caracterizam-se pela grande quantidade de instrumentos. Questão 4. Depois da Bíblia, o livro mais vendido no mundo é Dom Quixote? Tempo para responder. Verdadeira. A obra imortal de Cervantes considerada a melhor obra de ficção de sempre. A imortal história do cavaleiro da triste figura, que acompanhado pelo seu fiel escudeiro, Sancho Panza, avança por montes e vales, lutando contra moinhos de vento e cavaleiros imaginários em nome da justiça. Retrato do anti-herói, Dom Quixote, o fidalgo enlouquecido, representa a capacidade de transformação do homem e em busca dos seus ideais. Questão 5. O tijolo na antiguidade já foi usado como travesseiro? Tempo para responder. Verdadeira. No século XII, as orientais colocavam uma espécie de tijolo sob a cabeça quando se deitavam. Segundo Vilma Ferraz, professora de decoração da colmeia, a prática era comumente adotada para não desmanchar o penteado das mulheres. Ao longo dos anos, o travesseiro evoluiu até se tornar macio e confortável. Questão 6. O corpo de Cleópatra foi enterrado em alguma pirâmide do Egito? Tempo para responder. Falso. Cleópatra não foi levada às pirâmides, porque ela viveu muito depois do período em que os monumentos foram erguidos. As pirâmides foram construídas entre 2650 a.C. e 1700 a.C., enquanto Cleópatra viveu no século I a.C. Conforme seu pedido, a rainha do Egito, que se suicidou depois da nação ter sido tomada pelos romanos, foi enterrada ao lado de Marco Antônio, no mausoléu real em Sema, em Alexandria. Questão 7. O garoto propaganda do Plano Real na época de seu lançamento era um galo? Tempo para responder. Verdadeiro. Em 1994, quando a nova moeda brasileira começou a circular, os brasileiros tiveram um poder de compra muito maior. Com apenas R$1 naquela época era possível comprar, por exemplo, 10 pãezinhos ou mesmo 1 quilo de frango. Isso fez tanto sucesso que o garoto propaganda do Plano Real foi realmente um frango, o que subiu o consumo desse tipo de carne no país de 14 quilos para 40 quilos por pessoa. Questão 8. Maradona foi o artilheiro da Copa de 1978? Tempo para responder. Falso. Maradona não jogou a Copa de 1978, apesar de tê-lo convocado para alguns amistosos preparatórios. O técnico César Menotti resolveu tirá-lo da lista dos convocados na última hora. Achava-o muito novo e imaturo. Maradona tinha apenas 17 anos. Questão 9. A origem da palavra folclore se deu pelo trabalho do escritor brasileiro Monteiro Lobato? Tempo para responder. Falso. A palavra folclore é aceita internacionalmente desde 1878. A expressão apareceu pela primeira vez na imprensa publicada na revista The Athenaeum, há cerca de 150 anos.
O texto, do arqueólogo inglês William John Towns, propunha o estudo de culturas diversas. O autor sugeria a junção das palavras folk, povo, e lore, sabedoria, para designar tal ocupação. Questão 10. Joseph Stalin era o nome verdadeiro do líder russo? Tempo para responder. Falso. O nome de batismo do líder russo Joseph Stalin era Iosif Vissarionovich Zugavili. O nome Stalin foi incorporado por ele por volta dos 30 anos de idade, e significa Homem de Ferro.